Ok. Então, primeira aula, nossa segunda aula, o assunto de hoje é a nossa biblioteca STL e as estruturas de dados. Então, primeira coisa, vocês conseguiram fazer as atividades de ontem? Fez não, Sandy? Beleza. As atividades de ontem eram mesmo só uma. Eu tinha feito essa aula, tive tempo antes de começar. Beleza, Gustavo, problema também não. As atividades de ontem eram mais. Só aquela de média que eu não tinha enunciado. Ah, eu não lembro exatamente, a gente pode dar uma olhada depois. Essa atividade era mais só para vocês pegarem um costumezinho com C++. Ah, não, Sandy, sem problema. Realmente, essas atividades eram só para a gente pegar um costume com C++, para hoje a gente já conseguir entender melhor o nosso assunto de hoje. Então, é, então qualquer dúvida depois aqui, acho que mais no final da aula a gente pode dar uma olhada nessa atividade. Mas vamos direto para o assunto aqui que eu acho que fica melhor. Então, o nosso assunto de hoje é a nossa biblioteca SQL e estrutura de dados. Então, é importante vocês aprenderem C++, justamente porque essa biblioteca STL ela é uma implementação nativa do C++. Então, até existem o que nós vamos ver aqui hoje em outras linguagens, mas o C++ ela, digamos, ela está mais consolidada, digamos assim. Novamente, qualquer dúvida vocês podem mandar aí no chat ou ligar o microfone mesmo para perguntar. Então, biblioteca STL e estrutura de dados. Então, o que é uma estrutura de dados? Uma estrutura de dado, a gente pode dizer que é uma forma de a gente organizar informações. Por exemplo, a gente tem as nossas variáveis e as nossas variáveis elas fazem o quê? Elas armazenam alguma coisa, elas armazenam um valor. Só que esse valor só está armazenado lá. Uma estrutura de dado é a forma de pegar esses valores e organizar eles. Organizar de alguma forma em uma lógica que a gente possa se aproveitar dessa lógica. Então, por exemplo, várias estruturas de dados elas vão ajudar a gente a resolver determinados problemas. Por exemplo, uma estrutura de dados que a gente não vai ver aqui nessa aula, que vai ficar para uma próxima aula, que são grafos. Inclusive, eu falei na aula passada para vocês, mostrei lá no nosso plano de aula. Grafos é uma estrutura de dado que ela vai ajudar a gente a resolver muitos e muitos problemas mesmo. Então, assim, uma infinidade de problemas a gente consegue resolver com grafo, que é simplesmente uma forma da gente organizar nossas informações, nossos dados. Por isso, a estrutura de dados. Então, cadê? Eu coloquei mais aqui no slide. Como acessamos e adicionamos. Aqui, ó. As estruturas de dados são formas de organizar os dados. Isso inclui como eles estão armazenados, como acessamos, como adicionamos e como removemos eles da estrutura. Isso nos auxilia a trabalhar com determinados problemas de maneira mais simples e direta. Então, isso é uma coisa também bastante importante na programação competitiva e na vida real também, como a gente vai ver, essa questão de como acessamos, adicionamos e removemos os dados. Porque muitas vezes nós temos muitos dados e, por exemplo, nós queremos procurar alguma coisa, encontrar alguma coisa e fica difícil de encontrar. A gente precisa executar o código muitas vezes para procurar por isso, ou então às vezes fica praticamente impossível mesmo de achar. E a forma quando a gente organiza isso, quando a gente coloca uma estrutura de dados, ajuda tanto a gente a encontrar o que a gente está procurando de forma mais rápida, como também de armazenar, de gastar menos memória, menos tempo de execução e etc. Então, basicamente, isso é uma estrutura de dado. Eu acho que ficou bem abstrato, mas eu acho que vocês vão conseguir entender aqui ao decorrer da explicação. Então, ok, perguntas? Não. Então, a primeira estrutura de dados que nós vamos dar uma olhada hoje, da nossa biblioteca SQL, é o vector. Então, o vector ou o vetor como eu coloquei aqui, é equivalente a uma lista. Então, imagine a lista do Python que vocês têm, ou um array do C++. Então, o nosso vetor é simplesmente isso, uma lista. Só que ele é um pouquinho mais que isso, na verdade. Porque o vetor, além de ele ter uma lista, ele pode-se dizer que ele é uma lista dinâmica. Isso porque ele não é estático como o nosso array. Realmente, ele parece mais como uma lista do Python. O nosso vector, a gente tem a capacidade de redimensionar ele
por exemplo, de deixar ele menor, deixar ele maior, de remover e adicionar elementos como a gente quiser, e diversas outras funcionalidades que a gente tem no Vector que não possuem na lista normal. Mas, assim, basicamente, o principal do Vector é isso. A gente consegue redimensionar ele e adicionar elementos no final. Inclusive dá para adicionar elementos no meio também, mas isso... Praticamente a gente não usa muito isso, mas a gente está adicionando no final. Então, ok. Isso é o Vector e agora eu vou mostrar para vocês aqui na prática como é que ele funciona. Porque acho que só essa definição fica bem vaga. Então, vamos aqui em programação. Ok? Voltando aqui no nosso código da aula passada. Deixa eu aumentar o zoom. Ok? Todo mundo está vendo direitinho? É possível alterar o length? Exatamente. Você consegue redimensionar ele. Você consegue aumentar o tamanho dele e diminuir. Ok. Aqui então vocês estão conseguindo ver direitinho aqui, né? Então, ok. Primeiro vamos... Acho que vou inclusive deixar esse for bem aqui. Então, como é que a gente cria um vector? Existem duas formas. Duas formas não, existem N formas, mas a gente vai fazer o seguinte. Vamos declarar isso aqui. Vector. Então, a gente coloca entre esses maior que e menor que o nosso tipo de dado, o nosso int ou string. Como eu falei, um estrutura de dado, ela organiza um dado, mas um dado continua tendo o seu tipo primário. Tá, inclusive, deixa eu só mudar bem aqui uma coisinha. Se vocês já deram uma olhada no C++, vocês viram que a gente tem aqui nosso include, né? Que esse include é basicamente um import do que a gente está usando no nosso código. E, basicamente, por exemplo, esse IOString, que é o que a gente geralmente coloca só, ele só importa a entrada e a saída do C++. No caso, tem esse outro include aqui, que geralmente a gente usa mais na programação competitiva, que ele inclui tudo logo. Então fica mais fácil da gente programar com ele. Isso aqui, pronto. Então agora sim, nosso vector, agora ele até mudou de cor já, coloriu. Porque a gente acabou de importar ele aqui com isso aqui. Depois eu posso passar isso aqui para vocês, mas vamos continuar aqui. Então nosso vector string, ou então nosso vector de int, inclusive eu acho que esqueci de uma estrutura de dados que eu podia ter colocado lá, mas depois nós vamos ver. Vector int, nosso vector de float. A gente pode fazer um vector de qualquer coisa, praticamente. Então, vamos contar aqui o nosso vector de int. Nosso vector int, seja uma lista, um vetor, que guarda inteiro. O nome dele, vamos chamar de vetor mesmo. Pronto, a gente acabou de declarar nosso vetor. Mas se vocês prestarem atenção, se vocês verem aqui, a gente não declarou o tamanho dele. Então, se a gente for tentar dar sei lá, chamar vetor posição 0, nosso código vai dar erro. Aqui um instante. Cout vetor posição 0 em DL. Por quê? Porque essa posição 0 ainda não existe. Bora executar aqui nosso código. cmd cd, Ctrl-K, Ctrl-C, Ctrl-V. Ok, G++, código. E ok. Inclusive, na verdade, não saiu nada, na verdade. Eu achei que iria dar erro, mas é melhor que não deu erro. Aqui, nosso vetor não tem posição 0, então não tem como a gente imprimir a posição 0 se ela não existe. Eu acho que se eu tentar imprimir a posição 1, acho que aí vai dar erro. V++, código CPP. Pronto, não deu erro. Tá, eu quebrei a cara aqui.
Eita, estudo. Eita! Desculpa aí, professor. Eu acabei. Eu fui aceitar todo mundo e neguei. E foi acabar negando, então, desculpa aí. Ah, F. Ah, beleza? Deixa eu aumentar aqui o Absurdo isso volume. daí, rapaz. Pera, acho que meu volume tá baixo. Ah, você pode falar de novo? Absurdo isso aí. Foi sem querer. Tá, beleza. Tinha um monte de gente lá, agora. ah, tá, beleza, vai ficar. Deixa eu só mandar mensagem bem aqui pra ver se o pessoal vai entrar. Beleza, quem for entrando aí, agora eu vou tentando permitir. Então, eu estou meio atrasado no básico de programação. Eu já tinha começado em Python. Então, acho que eu posso conseguir em Python pegar um pouco de lógica de programação competitiva. Assim, dá. Pera, essa mensagem é um pouquinho mais antiga, eu não tinha visto. Dá pra tu pegar em Python. Sim, por exemplo, essa aula mesmo a gente está focando no C++. No Python, essas estruturas dá pra você utilizar elas assim, meio que como uma gambiarra das listas de Python. Desculpa. Meio como uma gambiarra das listas de Python. Dá pra você utilizar, mas realmente não fica uma coisa muito boa. Então, assim, o melhor é. Boa noite, Lucrécia. O melhor mesmo seria se tu pudesse vir pro C++. Entendeu? Então, assim, se tu já começou a pegar o básico no Python, para tu migrar pro C++, a ideia do código basicamente é a mesma. Vai mudar a sintaxe, principalmente. Então, tipo, tu viu aquele for lá daquele jeito, no C++ é diferente. Os ifs são muito, muito parecidos mesmo. Mas, basicamente, assim, eu realmente recomendo que tu pegue o C++. Eu acho que ele fica melhor. Mas, assim, se tu quiser no Python mesmo, eu posso te mandar, tipo, como é que faz as coisas no Python. Stack, lista, dá um trabalhinho a mais, só que, ainda assim, dá pra fazer de boa. Ok? Então, continuando aqui, nossas estruturas de dados, a gente estava vendo o vetor, aqui nosso vector int, vetor, e ele ainda não tem nenhum elemento interno. Então, como é que a gente pode fazer isso? O tamanho dele, inclusive eu posso imprimir o tamanho dele, vetor.size, a gente pode usar o vetor.size ou vetor.length. Aqui, vetor.size. Vetor.size, bora executar aqui. G++, código, ok? Aqui. O size dele é zero. O tamanho dele é zero, porque a gente não tem nenhum elemento interno nele. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode adicionar elemento nele. Vetor.pushback. Bora adicionar aqui um 10. Então, o que é esse pushback? Push, basicamente a tradução seria empurrar, e back, empurrar no fundo, ou empurrar atrás. Então, isso seria tipo empurrar um elemento para o final do vetor. Um elemento para o final do vetor. Então, quando a gente coloca vetor.pushback, a gente está empurrando o elemento no final do vetor. Então, vocês viram, aqui o nosso tamanho era zero. Agora, se eu executar o código de novo, G++, código. Pera, fiz tem um ponto e vírgula. Ok. Aqui, ó. Agora o nosso tamanho é 1, porque a gente adicionou um elemento. Bora adicionar aqui mais alguns elementos. Tá. Ok, agora vamos executar o nosso código de novo. Aqui, diminui um pouco. G++. Código. Eita. E foi terminado o código. Nosso terminal deu pau. Não sei o que foi que aconteceu. Mas bora criar o terminal aqui. Então tá, beleza, cmd
CD, Ctrl+K, Ctrl+C, Ctrl+V. Bora executar aqui de novo os códigos. Ok. Agora a gente adicionou vários elementos aqui. A gente empurrou no final do nosso vetor vários elementos. Aqui, ó. Então agora se a gente executar ele, o tamanho dele é 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elementos. Então, vocês vejam, a gente não declarou um tamanho para o nosso vetor. E a gente não declarou um tamanho e nem sequer, sei lá, disse que a gente ia mudar o tamanho dele. A gente só assinou elementos e ele foi crescendo. Ele foi acomodando o que a gente está colocando dentro dele. Então, aqui, todos esses pushbacks a gente acabou enchendo ele aqui com vários elementos. Se a gente colocar agora um vector na posição 3, por exemplo, ele vai dar 10, é claro, mas tá, deixa eu ver aqui. Posição... o índice dele é igual ao índice da lista, então 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Então aqui na nossa posição 3, bora botar um valor diferente, bora botar um 25. Ok? Agora bora executar. G++, código, um instante, a 25. O elemento da nossa posição 3 é o 25. Então, além disso, a gente pode declarar também um vetor com tamanho inicial já. Então, aqui a gente declara um vetor vazio e depois foi preenchendo ele. Mas se a gente quiser um vetor já com tamanho definido, a gente pode dar aqui botar nosso vetor.size de novo. Vetor.size. E aqui agora a gente vai fazer o seguinte. Para a gente declarar o tamanho do nosso vetor, a gente pode só colocar aqui esse símbolozinho aqui e dizer que nosso vetor tem o tamanho 2. Então, a diferença é que geralmente você vai usar lista e arrays no Java, no Python, você utiliza os colchetes. Aqui, para a gente declarar o tamanho do nosso vetor, a gente utiliza os parênteses, que é tipo como se a gente estivesse chamando um construtor. Um construtor ele é algo que vai criar, entre aspas, a nossa estrutura de dados. Então, aqui vetor, tamanho 2, bora executar... pera, colocar um tamanhozinho maior. Tamanho 29, pronto. Agora bora dar um G++, nosso código. Ok, tamanho 29. E agora ele tem 29 posições. Mas se tem 29 posições, e o que é que tem essas posições? Bora tentar imprimir a posição 3 do nosso vetor. Descobrir o que é que tem dentro dele. Então, aqui, G++ código. E 0. Ou seja, ele está vazio, não tem um 0 dentro dele. Tá. Ok, agora eu posso dizer, por exemplo, que o nosso vetor 3 tem outro valor. Posso vir aqui que nosso vetor na posição 3 é igual a 12. Bora executar nosso código de novo. Aqui na posição 3 nós temos um 12. Agora, se eu quiser, eu botei aqui, mas se eu quisesse todo o meu vetor começasse com um valor definido, se eu quisesse que todo o vetor começasse com 100, com o número 100, eu posso colocar aqui o tamanho do nosso vetor, 29, e depois botar uma vírgula e o que a gente quer que fique dentro dele. Tipo, eu vou colocar o número 100. Então, nosso vetor vai estar preenchido com o número 100. Bora executar nosso código de novo e vamos ver o que aparece no nosso vector 3. O número 100. Então, se a gente colocar qualquer outra posição do nosso vetor aqui, posição 8, ele ainda vai estar com o número 100 dentro dele. Porque todo o nosso vetor foi declarado com o valor padrão 100. Aqui. Deixa eu ver se tem alguma dúvida. É como o append do Python. Sim, é como o append do Python. Faz um tempinho que perguntou isso, mas o professor Dan está respondendo aí a galera. Então, beleza. Isso também funciona se a gente quiser preencher outras coisas. Por exemplo, nossa string. Se a gente fizer um vetor de strings, a gente pode colocar que ele é preenchido com uma string chamada vazio. Não, chamado de preenchido. Preenchido. A string chamada preenchido. Então a gente vai preencher nosso vetor com uma string chamada preenchido.
Então a gente vai aqui nosso código. Espera, sem querer. Aqui. Preenchido. Na posição 8 a gente tem preenchido. E se a gente fizer um for por todas as nossas posições, eu vou fazer um for aqui no nosso vetor. Inclusive eu tenho um número n aqui, eu acho que eu vou utilizar esse n para o tamanho que fica mais simples, a gente mudar aqui. Então, int igual a 0, enquanto i for menor do que n, i mais, e aqui. Bora executar agora o nosso código. E 100 posições preenchidas. Então, isso é bem prático para a gente quiser uma lista, por exemplo, com o valor inicial. Algo que nós vamos ver mais na frente seria com grafos, principalmente. A gente vai precisar de uma lista preenchida com o valor infinito. Em vez da gente fazer uma lista gigante e sair preenchendo ela com for, posição tal igual a tal, a gente pode fazer isso, vetor, e botar o valor que a gente quer dentro. Samuel, Guilherme fez uma pergunta aí que eu não sei a resposta, não. O que acontece se eu colocar outro parâmetro, 29.102. Eu acho que ele só aceita 2 parâmetros, porque aqui seria o nosso tamanho, o tamanho do nosso vetor, tamanho, e a vírgula, o conteúdo dele, o que ele vai ser preenchido. Tá, mas eu só utilizei até hoje só com isso, então eu nunca tentei colocar outro valor aqui. A gente pode testar. Bora colocar aqui um 2, por exemplo, como tu falou, e bora ver o que acontece. Deu erro. Realmente, ele não tem outro parâmetro. Então, para a gente fazer, a gente só coloca o tamanho e o conteúdo dele. Só isso. Então, tá. Eu pensei que assim seria... não, 10, 2, 10... 100, 2, 100, 2. Isso eu acho que você já teria que fazer mesmo for, padrão, para poder sair adicionando tudo. Acho que o valor padrão não ia funcionar muito bem. Ao invés de colocar o valor inteiro, no caso do int, um string em todas as posições, pode ter uma variável, fechar o vetor com entrada de escusar editor. Dá sim, Gustavo. A gente pode botar, por exemplo, aqui a nossa variável chamada... Bora colocar aqui um string x. Tem criatividade hoje, botar só x. Então, string x, bora ler nosso x, sem x. Então, agora a gente vem aqui, em vez de preencher o nosso vetor com preenchido, a gente preenche nosso vetor com o nosso x. Eu vou diminuir o tamanho do nosso vetor, inclusive, para ficar mais fácil da gente ver. Então, aqui é 100, vai ser preenchido com nossa string. Eu vou botar texto, que acho que fica mais... Boto texto, texto e texto. Beleza? Bora executar nosso código agora. Então, aqui, vamos entrar com string aleatória. Então, bora entrar com, sei lá, estrutura de dados. Estrutura de dados. Então, estrutura de dados, e tá aqui. Nosso vetor todo preenchido com estrutura de dados. Então, a gente pode colocar qualquer valor ali dentro. No C++, os tipos são fortes. Isso quer dizer que o nosso vetor não altera de tipo. Se for isso, sim. Basicamente, se a gente declarar um vetor do tipo string, a gente só vai poder armazenar dentro dele string. Se a gente declarar um vetor do tipo int, a gente só pode armazenar int. Se a gente declarar um vetor do tipo float, só vale float. Basicamente é isso. A gente não tem muito essa flexibilidade do Python. Até tem como fazer se o vetor for do tipo void. Eu não sabia não, professor. Um vetor void... Void star, né? Que é esse asteriscozinho aí, né? Não é opcional, não. Que aí é como se fosse um ponteiro para qualquer coisa, né? Então ele vai pegar a referência. Isso. Só que aí tu precisaria meio que guardar também qual seria esse tipo em algum lugar, né? Porque tu perderia essa ideia de tipo, né? Tipo, se fosse imprimir, tu teria que antes ficar fazendo cast, né?
Enfim, você perde o controle, digamos assim, dos tipos, mas ganha nessa flexibilidade, né? Uhum. De poder colocar qualquer coisa. Só É, é, que a, é a famosa gambiarra. tipo isso, né? E aí, obviamente, assim, para esses problemas do dia a dia não faz muito sentido, né? Uhum. Mas esse void start pode, inclusive, passar uma função, o endereço de uma função como valor para ela, né? Isso é interessante. Então você poderia ter um vetor que guarda variáveis, guarda valores, mas que guarda também funções, né? Para que tu faria isso aí? Depois a gente pode pensar um caso mais complexo, É, mas mas tá, beleza. Então, acho que isso é o básico do nosso vetor. Existem mais funções que a gente pode utilizar com ele, existem mais outras coisas também. Só que, por padrão, esse é o básico que nós vamos usar o vetor. Se eu não me engano, a gente também, além do pushback, tem o pushback para acionar no final, né? E a gente também tem acho que, deixa eu ver, popback, acho que remove do final. Mas realmente é algumas coisas que a gente quase que não usa. Mas é legal saber que existe. Então, bora tentar aqui. Vetor, não. Bora imprimir. Cout, vetor, ponto size. Size é tamanho no inglês, né? Vetor.size. Agora, bora dar um vetor.popback. 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 Agora, bora dar um cout no nosso vetor de novo. Vetor.size. Ok. Bora dar uma olhada agora no nosso vetor, como é que vai ficar. Retorno zero. Esqueci do ponto e vírgula. Ok. Aqui. Bora entrar com o nosso valor preenchido. Aqui. Então, nosso tamanho original era 10. Aqui, ó. A gente criou um vetor tamanho 10. Mas a gente usou um popback e agora ele só tem 9 posições. Então, se a gente colocar outros popbacks aqui, então bora colocar aqui vários, vai chegar um ponto que, inclusive, é algo que tem que tomar cuidado. Bora dar uma olhada nisso aqui. Então, tá aqui, bora executar nosso código. Aqui, agora a gente tirou 5 posições e agora ele só tem 5 posições. Mas isso é algo que a gente tem que tomar bastante cuidado, que, por exemplo, nosso vetor tiver só 4 posições, o que acontece? Bora... Eu vou colocar texto igual a um valor aqui, para a gente não precisar continuar colocando. Preenchido, ok. Bora executar. Tá aqui. O tamanho do nosso vetor 4 e depois nada. Esse nada, na verdade, foi um erro. Como não tinha nada, então... Cadê? Ele não tinha tamanho. Se a gente tentar, inclusive, imprimir outra coisa aqui depois, bora imprimir um Hello World. Hello World. Ele não vai nem chegar nesse Hello World porque deu erro. Bora lá. Aqui. Aqui, 4 e deu erro. Cadê nosso Hello World? A gente não viu o Hello World porque simplesmente deu erro aqui, ó, nessa linha. Que a gente tentou... não, a gente deu erro por aqui, na verdade, ainda. A gente tentou tirar um elemento do nosso vetor, só que ele já estava vazio. Então, quando a gente tentou fazer isso, o nosso código deu erro. E, às vezes, isso é algo que a gente bate muito cabeça quando está programando, porque, sei lá, nosso código simplesmente some. Não aparece nada aqui na saída e a gente não sabe por quê. Mas muitas vezes é por isso. A gente está tentando, sei lá, remover alguma coisa que está vazia, ou então outras coisas também, e acaba que nosso código dá erro. Então, ok, é como Java útil. Aquele BitSD? O professor Dan tá respondendo aqui, todo mundo. Beleza, então muito falando com isso, aqui lá primeiro no código, import. Import, tá.
É como o professor falou bem que o BitsSTD, aquele que eu coloquei lá, basicamente é um atalho para todos os importes. Então, tipo, a gente coloca ele aqui no começo e ele importa tudo, basicamente. Isso, na verdade, não atrapalha nosso código no final, porque como ele era compilado, nossa linguagem, ele só vai importar, na verdade, o que a gente vai precisar de verdade. Realmente. Então, claro, se importar tudo e no final não utilizar nada, ele não vai importar nada, na verdade. Então, é bem de boas. O professor postou aqui. Maneira mais simples de explicar. E aí, Guilherme, é um pouquinho diferente, porque na verdade, quando tu falar no Java.util asterisco, né? Tu, na verdade, tu não está importando de fato, tu só está dizendo pro Java, ei, Java, talvez eu vá precisar de alguma coisa que esteja aqui dentro, né? Tipo, não é que tu tá realmente carregando tudo aquilo pro teu código, né? E aí fala, como tem esse processo de compilação, né? Acontece aí que o Samuel falou, né? O teu compilador ele vai ver, o que tu tá usando aqui do pacote Java.util? É só o scanner? Tá, pois então só coloca o scanner aqui, né? Ah, não tá usando nada, nem o scanner? Então deixa pra lá, né? E a mesma coisa acontece com essa bits aí, né? E ela é só como fosse mesmo um atalho, né? Digamos assim, para você não precisar ficar importando tudo, tipo strings, o de matemática, né? É porque acaba sendo muito comum quando a gente está trabalhando com C, C++, a gente ficar importando várias micro bibliotequinhas, né? E aí com essa daí tu meio que já importa as principais. Mas não atrapalha em nada o desempenho do algoritmo, nem o tamanho final, tá? Mas isso por quê? Porque são linguagens compiladas, né? Então o compilador, ele na hora de compilar o código, ele analisa isso daí e tira o que é, digamos assim, desnecessário, né? Mas, por exemplo, se você pega uma linguagem como Ruby, ou até mesmo o próprio Python, esse é um dos motivos que justifica o porquê que teu código, às vezes, em Python, em Ruby, ocupa mais memória do que, por exemplo, um código em Java ou em C++, né? Gente, a nossa reunião esgotou o tempo. Se vocês puderem, vocês entram bem aqui nesse outro link pra gente continuar em outra sala, porque a nossa reunião vai ser encerrada em 9 minutos. Agora o Meet está com esse limite de 10 minutos para chamada. Ok, tô com o áudio desligado aqui. Ok, vou esperar um pouquinho aqui pro pessoal chegar aqui também. Deixa eu transmitir a... Tinha uns 10, né, Samuel? Oi? Tinha umas 10 pessoas online, né? Pera, vem chegando mais gente. Permitir todos. Ok, tá faltando só alguns. Pera, o DGD pediu pra me dar o link de novo, acho que ele caiu na hora. Ok, tá aqui. Michael, entra nesse link bem aqui do chat, por favor, a gente tá acabando de sair dessa reunião. Ok, Eita, vem chegando mais gente. Bruno, pode entrar, por favor, bem aqui nesse link da reunião aqui no chat que eu acabei de enviar. Nossa reunião aqui expirou, nós vamos precisar... Eu vou... Mandar um link novo, Samuel, lá no grupo. Beleza. Ajuda. Então, beleza. Eu acho que eu vou sair dessa reunião. E aí quem for entrando... Beleza. Permitir. Tá. Ok, tudo certo. Então, ok. Vamos continuando. Então, acho que isso é o básico, assim, do nosso vector.
ele é um array dinâmico, uma lista dinâmica, e isso facilita assim, muita coisa na nossa vida, na programação. Ficou alguma dúvida de vocês em relação ao vector? Beleza. Mais tarde a gente vai dar uma olhada. Acho que não tem nenhuma questão que realmente necessite de um vector. Geralmente dá pra se utilizar com vetor ou com array. Mas depois a gente dá uma olhada nisso em umas questões. Ok? Então vamos ver aqui nosso vector. E agora nossa próxima estrutura de dados que nós vamos ver hoje é a stack. Agora vai começar a ficar um pouquinho explicado o que era esse aqui que eu tinha falado no começo, que são estruturas de dados, que formas de organizar, coisas são armazenadas, acessadas e etc. Então, no vector, ele ainda parece muito com a nossa lista normal, nosso array normal. A gente pode acessar qualquer posição, a gente pode mudar qualquer posição, e além disso a gente ainda tem essa grande caça na manga, que é poder aumentar e diminuir o tamanho dele. Mas agora a stack começa a ficar um pouquinho diferente as coisas, começa a ficar interessante também. A nossa stack ela é equivalente a uma pilha. Stack ou pilha. Um exemplo muito bom é como se fosse uma pilha de pratos que você vai colocando. E aí para você pegar, você tem que pegar o prato de cima. Você não consegue pegar o prato que está lá embaixo, porque estão todos um em cima do outro. Então, imaginem que a gente tem realmente essa pilha. E aí a gente vai acionando itens em cima, acionando variáveis em cima, elementos em cima. E então vai removendo eles por cima também. A gente adiciona por cima e remove por cima. É uma pilha. Então, por exemplo, deixa eu abrir bem aqui o nosso point para a gente dar uma olhada nisso. E deixa eu ver só um instante. Aqui. Só um instante. Vixe Maria, gente, agora que eu vi que o microfone tava aberto, eu tossindo aqui. E professor? Show, Covid. Tô escapando aí. Beleza. Aqui. Cadê meu mouse? Ah, tá. Tá ao contrário. Aqui. Beleza. Gustavo tá perguntando onde é que ela é usada. O que, Gustavo? É estrutura de dados ou a nossa stack? A nossa pilha. acho que o Samuel vai explicar. Ok. Gente, só para complementar, é importante vocês perceberem também que muitas vezes o que importa não é nem dominar a linguagem de programação, né? É entender o que é que está acontecendo. Por exemplo, entender o funcionamento de uma pilha. Eu consigo implementar uma pilha usando um vetor normal do C++, como eu consigo implementar uma pilha usando a estrutura aí da STL do vector, como eu consigo implementar o comportamento de uma pilha lá nas listas lá do Python. Então é mais importante vocês entenderem o funcionamento, o que é que elas representam, como é que elas funcionam, do que realmente como é que faz isso em C++, como é que faz isso em Python, etc. Que a gente pode implementar isso de diversas maneiras. Exatamente. Então, tá, beleza. Isso aqui é a nossa pilha. Então, vamos começar aqui com a pilha só com um elemento. Sei lá, bora dizer que a gente tem aqui um número. Sei lá, o número 2. Aí a gente vem agora e aciona um novo elemento na nossa pilha. A gente vai fazer isso pelo comando pushback. Não, push top. Eita. Não, é push. Só push. Pelo comando push. Push e o nosso valor aqui dentro. Então, a gente vai acionar o novo elemento. E a gente vai acionar esse elemento em cima. Aqui, bora acionar o nosso 10. Agora, vamos vir aqui e acionar um novo elemento. Outro push e alguma coisa. A gente aciona aqui o elemento 20. Agora, vamos acionar outro elemento. Bora acionar um elemento aqui, um 13. Ok. Agora, eu tenho aqui minha pilha de elementos. E eu quero acessar esse 10 aqui. E aí? Simplesmente eu não acesso esse 10. Não tem como.
Como eu falei, imagine que é uma pilha de pratos. Se eu empilhei aqui as coisas aqui, para mim pegar uma coisa, eu tenho que tirar os de cima primeiro. Então eu não consigo pegar o que está lá embaixo, só consigo pegar o que está aqui em cima. Então tá aqui, eu tenho esse 13. Se eu quiser pegar o que está lá embaixo, eu vou ter que primeiro tirar esse 13. Então a única coisa que eu vejo é esse aqui. Então eu venho aqui, se eu tirar o meu 13, agora eu tenho o 20 em cima. Eu tenho o 20. Tá, eu ainda quero pegar o 10. Como é que eu faço para pegar o 10? Não dá, eu ainda tenho o 20 em cima. Então eu vou ter que tirar aqui. E agora sim eu posso pegar o 10. Só que vejam que não tem nem como eu modificar, nem como eu saber o que está dentro da pilha. Então, sei lá, apesar de ter colocado esses valores aqui, é como se eu tivesse aqui, ó, vários elementos. Eu sei o tamanho que minha pilha tem, eu sei se ela tem 40 elementos, se ela tem 10 elementos, se ela tem 100. Eu sei o tamanho dela, mas eu só consigo ver, eu só consigo saber o que está no topo dela. Eu consigo saber se aqui tem um 10. Eu não consigo ver o que está aqui embaixo, nem acessar. Eu só consigo acessar o que está lá embaixo quando eu venho aqui e tiro o de cima. Agora eu consigo ver o que tem. E, assim, apesar de parecer uma coisa muito limitante, porque parece que assim, realmente a gente só consegue. Parece que é algo que você não vai utilizar. Tipo, tá, qual o sentido de eu fazer isso? Qual o sentido de eu me limitar desse tanto? Apesar de parecer uma limitação, a stack, na verdade, ela ajuda você a resolver diversos problemas que, sem stack, parecem mais difíceis. Economizar memória. De certa forma, sim, mas realmente a ideia principal dela é realmente você ter essa ideia de uma coisa que você só pega em cima, que você adiciona e remove só de cima. Mas vamos que eu quero pegar a posição X dessa stack. Então eu peço essa entrada do usuário, eu vou empurrar essa stack toda e verificar se a entrada que eu dei tem uma stack ou não. Não teria como você fazer isso. Isso porque para você percorrer a stack, você teria que tirar todos os elementos de cima e ir olhando até o final da stack e depois ir colocando os elementos de volta. Então, realmente a stack, você só vê na stack, você só consegue saber o que tem no topo dela. O que tem abaixo do topo é completamente invisível para você. Você não tem ideia. Então, stack, ok. Então, vocês entenderam aqui o conceito da nossa stack? Tipo, o conceito só. Beleza? Eu acho que eu vou aceitar a diferença como sim. É invisível, mas tá ali. Então, tipo isso. Você, por exemplo, sabe que aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Você sabe, minha stack tem 5 elementos. Mas eu não sei quais são esses elementos, entendeu? Eu não sei se aqui tem um 100, um 200, o que é que tem aqui dentro. Eu só sei que ele tem 5. Só isso. É invisível, mas entendi, sim, entendi. Beleza, então essa é a ideia básica da stack. E agora, inclusive, eu acho que depois, vou deixar isso para depois, pra gente dar uma olhada em alguns problemas que dá para resolver com a stack. Então, aqui. Agora bora ver como é que implementa a nossa stack. Então, assim como o nosso vector, a gente vai colocar stack. Então, vai menor que, maior que, e aqui entre os dois a gente vai colocar o nosso tipo de dado. Se a gente quer, desculpa, se a gente quer um int, se a gente quer um string, se a gente quer um float, a gente vai colocar isso aqui. Float. Beleza. Ok. Stack, bora uma de int mesmo. Stack de ints. Então, stack de int. E aqui a gente escolhe o nome dela, pilha. Ok? Então, para a gente compreender melhor, eu vou fazer bem aqui um while enquanto nossa pilha ponto vazio for igual a false. Tá, o que foi isso que eu coloquei? Nossa pilha... tá, eu vou ter que assinar uma coisa nela. Então...
pilha. Samuel, Gustavo fez uma pergunta interessantíssima aí. Eita, eu acho que eu mexi. Espera, só um instante. Ok. Aqui. Não é como eu pegar uma variável do tipo inteiro, digamos, e ficar trocando o valor dela. Mas não tem como olhar as posições anteriores que tinham essa variável int. Pera. Tá. Não é como eu pegar uma variável do tipo inteiro, digamos, e ficar trocando o valor dela, mas não tem como só olhar as posições anteriores que tinham essa variável int. Não, porque, igual eu falei, a gente tem aqui a nossa pilha e os valores estão aqui. Eles estão aqui, só que a gente não consegue ver. Se a gente por acaso vir aqui e tirar o que está em cima, tirar esse excesso aqui, a gente vai descobrir que tem outro valor lá embaixo. Ó. Então, aqui. Deixa eu tirar isso aqui. E agora, aqui embaixo tem um valor. Aqui embaixo tem um 15, por exemplo. Então, esses valores estão aqui ainda. Só que a gente só não consegue ver. Ok, voltando aqui. Não sei se foi de propósito ou não, viu, Samuel? Mas o Gustavo deu um exemplo legal nessa pergunta aí, né? Por exemplo, se a gente tem qualquer programa que tem alguma coisa de desfazer uma operação, por exemplo, Ctrl Z, né, essa ideia, percebo que isso é uma pilha. Ou seja, todas as alterações que eu vou fazendo, eu vou empilhando, vou colocando isso em algum lugar, e aí toda vez que eu aperto o Ctrl Z, eu desempilho. Eu tiro a última estado lá e volto para o meu estado anterior, né? Então, nesse caso aí, dependendo de como você interprete, Gustavo, você poderia colocar exatamente para tu saber o histórico dos valores que uma variável recebeu, ou o histórico dos valores que ela foi modificada, tu poderia colocar um stack para isso, né? E aí tu guardaria esses valores, né? Não sei se foi bem isso que tu quis colocar aí, né? Mas acabou trazendo esse exemplo que basicamente qualquer programa que vocês já viram que tenha Ctrl Z, que tenha um desfazer, isso é feito através de stack. Realmente. Beleza. O DGD fez uma pergunta aqui também. Essa é a questão do chefe. Sim, essa questão acho que é realmente interessante você ver que ela é uma questão que você pode usar com stack. Só que, na verdade, eu acho que ela fica melhor de fazer até com outras estruturas de dados, mas com stack fica bem intuitivo do que é que você precisa fazer. Você adiciona os números que ele vai falando e quando falar zero você tira do topo da pilha. Então, é basicamente isso realmente. Ok, então vocês entenderam aqui e bora para nossa implementação. Então tá, primeira coisa, a gente declara nossa stack aqui, stack int pilha. A gente declara aqui a stack. E agora, para a gente adicionar um elemento na pilha, a gente chama stack ou pilha.push. A gente pode botar o nosso valor aqui, que a gente quiser. Bora botar um 200, 100. Botei 100 mais aqui. O nosso pilha, aí bota .push e o valor que a gente quer colocar. Então, bora colocar aqui no 100. Então, agora, se a gente vir aqui, acho que vou tirar aqui por enquanto. Se a gente der um cout no nosso pilha.top. O que é ponto top? Ponto top é o ponto topo. Seria o topo da nossa pilha. Então, ok, ngl. Bora dar uma... Deixa eu colocar aqui. Topo. Então, pilha.topo. Bora executar. Aqui, o valor que eu tenho no topo da minha pilha é 100. Se eu colocar outros valores aqui, percebam que ele vai começando a colocar um em cima do outro. Bora botar aqui 200, 154, 123 aqui. Pronto. Agora, qual vai ser o topo da nossa pilha? Vai ser o último que me mencionou, o 123. Executar. E aqui. 123, o que a gente adicionou. Tá, agora bora remover um elemento. Então a gente vai botar nossa pilha. .pop.
pop para remover, push para adicionar, pop para remover e top para ver o que tem no topo. Quando vocês verem pop, vocês podem lembrar tipo de alguma coisa que espoca. É como se você estivesse explodindo o que está no topo da pilha. Então, tá removendo. Tá, então bora lá. Cout. Agora nossa pilha.top. Pilha.top. Beleza. Bora ver agora o que tem no nosso topo da pilha. Aqui. E o topo da nossa pilha agora é 154. Antes era 123. Então a gente removeu com o pop o 123. E aí a gente ficou com 154, que era o valor que estava embaixo do 123. Se a gente remover de novo, o nosso valor do topo vai ser 200. Se a gente remover de novo, vai ser 100. Se a gente tentar remover mais uma vez, vai dar erro, igual eu falei antes, porque a nossa pilha já está vazia. Então, ok. Basicamente, essa é a ideia da pilha. Você também pode fazer a pilha com string. Inclusive, agora esse é um problema que eu tinha falado que é realmente muito bom de você resolver com pilha. Eu acho que eu vou mostrar ele aqui. E aí, só para vocês entenderem o que eu estou falando. Crowd.com Academic Teste. Esse problema aqui. Aqui, ó. Basicamente, não, esse problema não. Desculpa. Esse Dijkstra é outra coisa. Mas esse Dijkstra nós vamos ver na instante com outra coisa. Eu acho que é Diamonds o nome do problema, pera. Diamonds. Diamantes e areia. Não era nem esse. Eu acho que eu não vou lembrar qual é. Tá, deixa eu dar uma olhada bem aqui. Se bem que aquele ali dá pra resolver com stack também, mas tem um que é mais fácil. Balanço de parênteses. Pronto, esse aqui. Ok. Aqui, ó. Esse código é excelente pra gente resolver com stack. A gente tem isso aqui. Por exemplo, uma equação. Deixa eu abrir bem aqui no VS Code mesmo. A gente tem uma equação aleatória com vários parênteses. E a gente quer saber se esses parênteses estão certos ou não. O que é que significa se eles estão certos? Se, por exemplo, para cada parêntese que a gente abre, a gente fecha ele. Então, se todos os parênteses estiverem devidamente aberto e fechado, a gente sabe que está correto. Ó. Então, vamos tirar esse excesso aqui. Isso aqui. E isso aqui. Beleza? Tá aqui. Aqui está correto, ó, porque esse parênteses fecha com esse. E se eu adicionar mais um parênteses aqui, agora está errado, porque esse aqui não fecha com ninguém. Se eu, por exemplo, acionar um aqui, tá errado porque esse aqui não fecha com ninguém agora. Tá, mas do que adianta o stack com isso aqui? Então, bora começar fazendo aqui... deixa eu ver se tem a pergunta. Não. Então, bora começar com aqui nossa pilha. E a gente tem isso aqui no input. Além disso, tem vários outros números aqui aleatórios. Só que nós vamos ler o input e vamos ignorar esses números aleatórios. Ok. Só colocar as coisas aqui só para fingir que está igual ao input. Então a gente começa a ler nosso input. Aqui, a gente tem um parênteses abrindo. Então bora acionar esse parênteses abrindo na nossa pilha. Tá aqui. Essa é a nossa pilha. Deixa eu colocar inclusive aqui nossa pilha. Nossa pilha a gente tem esse parênteses abrindo. Tá. Mas agora, bora aqui, a gente acionou ele. E agora o próximo é outro parênteses abrindo. Então bora acionar o parênteses abrindo nossa pilha. Aqui, mais um parênteses abrindo. Então agora a gente pegou ele aqui, remove. Ok, mais um parênteses abrindo. Bora adicionar ele na nossa pilha. Tá aqui, mais um parênteses. E vamos vir aqui. Agora a gente acabou de encontrar um parênteses fechando. Ok, se a gente está acionando os que abrem nossa pilha, agora que a gente encontrou um que fecha, vamos remover com o que abre. Então a gente remove esse e esse aqui. Ok, a gente encontrou outro parênteses que fecha. Então bora remover ele aqui e remover um da nossa pilha. Ok, mais um que fecha. Vamos remover ele
e remover o da nossa pilha. E no final nossa pilha está vazia. Então se nossa pilha está vazia, significa que os parênteses estão balanceados, que todos os parênteses estão no seu devido lugar. Para todo parênteses que abre, tem um que fecha. Deixa eu dar uma olhada bem aqui em outra aqui. Pronto, essa aqui. Que é interessante também para a gente dar uma olhada nisso. Aqui a gente tem outro exemplo. A gente tem um parênteses que fecha. Um parênteses que fecha, nós vamos remover nossa pilha. Então vamos vir aqui remover. Aqui nossa pilha está vazia. Se nossa pilha está vazia e a gente está tentando remover, a gente está tentando fechar um parênteses que nunca foi aberto, então isso aqui já está errado. Tá, mas bora fingir que isso aqui ficou um pouquinho mais pro final. Bora colocar isso aqui. Aqui. Pronto. Então a gente vem aqui, acha um parênteses abrindo, bora acionar ele. Aciona a nossa pilha. Agora a gente acha outro parênteses abrindo, bora acionar ele da nossa pilha. E remover daqui. Adicionei esses dois sem querer. Então agora a gente achou um fechando, bora remover o fechando. E agora a gente achou outro fechando. Outro parênteses fechando. Bora remover aqui e remover aqui. E agora a gente achou um abrindo. Bora adicionar o abrindo na nossa pilha. Ok, a gente acionou o parênteses abrindo. Remove aqui. E agora a nossa pilha tem um elemento. Cadê o que fecha ele? Não tem. Então aqui a gente já consegue ver essa questão de como uma pilha pode ser útil. Então, apesar de parecer que ela limita a gente, ela traz soluções para problemas que a gente ainda não tinha pensado. Então, entenderam tipo, a ideia da pilha, como é que utiliza ela e a explicação desse problema em específico? Balança de parênteses? Tem problema com tá. Então, beleza? Vocês estão conseguindo entender, todo mundo? Tá, ok. Então, bora para nossa próxima estrutura, que é a nossa query. Então, a gente viu aqui nosso vetor, nosso stack, nosso vetor, nossa pilha e agora nossa fila. Tá, o que é uma fila? Uma fila é basicamente o que a gente tem por uma fila. A gente agora tem elementos que entram no final da fila e que saem no começo da fila. Tá, bora voltar aqui pro nosso point. Ok. Remover aqui. Então, tá, a gente vem aqui no nosso começo da fila. Ok, imaginem uma fila de pessoas. Realmente uma fila do lanche. Então, tá aqui a cantina. A cantina aqui. E as pessoas vão aqui para aguardar. Então, entra uma pessoa aqui. Aí chega outra pessoa. Apesar da fila do lanche do IFP não ser assim, as pessoas geralmente entram no final da fila. Então, as pessoas entram aqui no final da fila. E aí chega outra pessoa. Essa outra pessoa vai entrar onde? No final da fila. Outra pessoa, onde? No final da fila. Então, é como se a gente fingisse que as pessoas respeitassem as filas e elas entram sempre no final. Então a gente tem isso aqui. Sempre que alguém vai entrar, entra no final da fila. Então, começam a atender. Quando começam a atender, as pessoas começam a sair de onde? Do começo da fila. Então, essa pessoa sai e aí essa pessoa vai para frente. Então, essa pessoa sai e essa pessoa vai para frente. E essa pessoa sai, essa aqui fica na frente. Essa sai e essa fica na frente. E aí sai também. Então, a ideia da nossa fila é basicamente entra no final, sai no começo. Ok? Então as pessoas entram por aqui, entrada. E saem por aqui. Nossa saída. Ok, eu acho que ficou bem. Acho que ficou fácil de entender. Eu não sei se vocês conseguiram entender direitinho, mas eu acho que ficou bem explicado. Vocês acham que deu pra pegar a ideia?
A fila é como se fosse o inverso da pilha. De certa forma, talvez. Enquanto a pilha a gente só bota em cima e tira de cima, a pilha a gente bota atrás e tira na frente. Inclusive, para a gente acessar a pilha, literalmente trás e frente no inglês. Mas inclusive é outra coisa que a gente pode. Que pronto, foi bom tu ter lembrado. Que lembra que eu falei que na. Desculpa, lugar errado. Aqui. Lembra que eu falei que na pilha a gente só pode ver o elemento de cima, só o elemento do topo? Então, e quando a gente só consegue ver o elemento do topo na nossa pilha, na nossa fila, nossa query, a gente consegue ver o elemento de trás e o elemento da frente. Então, a gente sabe quem está aqui na frente. Bora botar aqui um número. A gente sabe que aqui é a pessoa da frente, o 10. E a gente sabe que essa é a pessoa de trás, o 20. A gente sabe que essas posições. As posições do meio a gente não sabe, assim como uma pilha. Mas a gente sabe a posição da frente e a posição de trás, que são respectivamente, simplesmente traduzindo do inglês, front, e traduzindo do inglês também, back, que é basicamente frente e trás. Então, essa é a nossa pilha. Nossa fila, desculpa. Essa é a nossa fila, nossa query. A gente tem a posição da frente, que as pessoas saem pela frente, e tem a posição de trás, que as pessoas entram por trás. Então, sempre que eu adiciono um elemento na minha fila, eu adiciono ele no final. Sempre que eu tiro o elemento da frente. Ok, deixa eu ver se tem uma questão aqui legal e dá pra fazer com isso. Eu acho que não. Acho que não tem nenhuma questão de fila aqui. Não, acho que não. Beleza, eu não consigo lembrar agora de cabeça nenhuma questão com fila. Talvez tenha uma que interessante, mas não sei. Eu tenho uma interessante com pilha, com fila, mas eu acho que eu tô lembrando agora, mas eu acho que é muito complexa para explicar a questão em si. Mas eu acho que vocês tendo pegado a ideia da fila fica legal. Vocês conseguiram compreender? Beleza? Então, o professor não saiu? Acho que o professor não saiu, né? Saiu. Beleza. Então agora essa é a ideia da fila e vamos para a nossa próxima estrutura de dado. O map. Esse aqui é uma estrutura de dado muito legal que... bora só... Cadê? Ctrl F5. O que é um map? Um map, ele é uma estrutura de dado que a gente consegue... desculpa, nós vamos voltar na query de novo. Eu esqueci de mencionar uma coisa sobre a query. A gente tem nossa query, que é nossa fila normal. Cadê? Aqui. Ficou bem bagunçado isso aqui. A gente tem nossa query, que é uma fila normal. Mas a gente também tem outro tipo de fila, que é a nossa fila prioritária. Que... Aqui, deixa eu fazer... Então, aqui a gente tem nossa fila, que é a nossa fila, como é? A gente tem um elemento que entra atrás, um elemento que entra na frente. Mas, sei lá, imagine que vocês estão na lotérica, tem uma fila de pessoas enorme aqui, e chega uma pessoa idosa. A pessoa idosa tem prioridade. Ela não vai entrar no final da fila. Em vez disso, ela vai entrar mais aqui pro começo. A pessoa idosa vai acabar entrando aqui, ó. Tipo, ela vai furar a fila, entre aspas. Porque ela tem prioridade. Então, isso, enquanto aqui a nossa query normal, a query que só entra atrás e sai na frente, a gente tem nossa priority query. Priority... Eu não vou saber escrever isso direito. Espera, priority query. Que é a nossa fila de prioridade. Então, a nossa fila de prioridade...
ela vai pegar os números e tipo ordenar eles pelos que são mais prioritários para os que são menos prioritários. E elas fazem isso geralmente pelo valor do próprio número, tipo como se fosse uma ordenação automática. Apesar de a gente não vai utilizar muito isso aqui agora, acho que na atividade de vocês não vou nem passar isso, mas nós vamos estudar mais na frente Dijkstra, isso aqui. Dijkstra é um algoritmo que, assim, a base dele pode-se dizer que é uma priority query. Então, a gente vai basicamente fazer um priority query para rodar nosso algoritmo. Sem priority query e sem Dijkstra. Basicamente isso. Então, é uma estrutura de dados muito importante. Ok, mas só para introduzir aqui a priority query, agora vamos realmente para o map. Então tá, o que é um map? O map é, de certa forma, uma forma de a gente mapear os nossos dados. Então, por exemplo, quando a gente tem o nosso... Deixa eu apagar isso aqui. Quando a gente tem uma fila, a gente tem isso aqui, né? Uma fila não, uma lista. A gente tem vários elementos que eles estão ordenados. E aí a gente começa com índice 0, índice 1, índice 2, índice 3, índice 4 e assim por diante. Até o índice 1 bilhão e tralalá. Então a gente tem aqui a sequência de índices e a gente acessa os nossos elementos pelos índices. Então, assim como o vector, a lista, o array, então a gente tem essas posições aqui. Mas às vezes pode não ser muito legal a gente ter essas posições. Por exemplo, imagine que eu quero armazenar uma informação acerca de um número. Então eu quero armazenar a informação do número 1000. Sei lá, que esse número 1000 tem alguma coisa, tem alguma característica especial nele. Então eu quero armazenar a informação do número 1000. Então, e além do número 1000, diversos outros números. Sei lá, eu quero do 1000, do 1 milhão e 200. Eu quero armazenar as informações do 2, as informações do 5 e as informações do 3 bilhões. Então, ok, eu poderia criar uma lista para guardar os valores de todos esses elementos. Lá, o valor referente à posição 3 milhões, o valor referente ao 1000, o valor referente ao 2, o valor referente ao 5. Poderia. Só que é justamente agora o que falou, acho que foi o Gustavo, ali em cima. Deixa eu ver. Não, foi o Guilherme. O que falou o Guilherme aqui, ó, é economizar a memória. Então, imagina você criar um array com 3 milhões de posições só porque você vai armazenar uma informação referente ao número 3 milhões. Sei lá, e se de repente agora eu decidi que eu não quero armazenar mais de 3 milhões, eu quero armazenar o 1 trilhão. Assim, simplesmente não faz sentido eu criar um negócio gigantesco. Então é aí que entra o map. Em vez de a gente ter um índice que segue uma sequência que vai do 1 pro 2, pro 3, pro 4, a gente tem como fosse uma lista mapeada. Seria semelhante talvez às bibliotecas do Python. Então a gente tem uma lista que a gente pode acessar por um índice e um índice arbitrário. Tipo, a gente pode definir esse índice. Então, inclusive, a gente não pode definir um tamanho para o nosso map, porque o nosso map ele vai realmente mapear os elementos. Então, por exemplo, eu posso vir bem aqui, criar o meu map. Como é que eu crio o map? Assim como as outras, eu crio o map. E agora vem uma coisinha um pouquinho diferente. O map ele vai pedir dois valores para a gente criar ele. O primeiro valor é a chave. Eu posso colocar, por exemplo, aqui um int. E o segundo valor é o que ele vai armazenar em si, a nossa string. Então tá. Então, o que é que seria isso? Por exemplo, eu criar um vector aqui de strings. Meu vector de string. E aí, aqui nesse meu vector de strings,
eu digo que eu vou botar um tamanho aqui para ele de 10, só para... Aqui no meu vetor, eu digo que a string da posição 4 é igual a 4. Pronto, eu digo isso. E agora aqui no meu map, eu também posso vir aqui, no meu map, eu não declaro o tamanho dele, porque o mapa, a posição 4 é igual a 4. Ok, 4 por quê? Por que esse 4 aqui? Porque a gente declarou que nossa chave é um tipo int. E porque aqui 4 aqui é um texto, porque a gente disse que o nosso conteúdo é um string. Então a ordem aqui é chave conteúdo. E se vocês notarem, essa ideia de chave conteúdo abre assim agora um leque de possibilidades enorme. Assim, absurdamente enorme. Que, sei lá, me digam aí, o que é que vocês acham que dá pra me fazer com isso? Se eu posso escolher a chave que eu quiser. Vocês têm um palpite, alguma ideia? Ok. Tá. Ninguém tem nenhuma ideia mesmo? Daria pra colocar tipo carros Fiat. Eu mostraria o que tem dentro dos modelos da Fiat. É algo do tipo. Por exemplo. Então, esse é o grande poder aqui do nosso map. A gente, além de usar uma chave como int, tipo 4, a gente pode utilizar uma string. A gente pode simplesmente acessar as coisas pela posição de uma string. Então a gente poderia fazer isso. Em vez de dizer que na posição 4 a gente tem o texto 4, a gente pode dizer que o nosso texto 4 guarda o número 4. Então, qualquer outra coisa. Como o DGD falou, o Danilo falou. A gente pode ter aqui o nosso Fiat, dizer que o nosso Fiat guarda o valor 200. Ou então a gente pode ainda, no caso seria aqui, se fosse um int, ou string int. Se a gente tiver um string, por exemplo, a gente pode dizer que nossa posição 200, ou que nosso Fiat guarda o Corolla. Por exemplo, a gente pode dizer isso? Não sei nem se é Corolla da Fiat, mas... é só para vocês entenderem. Fiat igual a carro. Então, esse é o grande poder. A gente pode definir uma chave. Além do conteúdo, como a gente define com vector, que no vector a gente define nosso conteúdo, nosso string. Mas aqui no map, a gente pode definir string, a gente pode definir um int, a gente pode definir um float, a gente pode definir qualquer coisa. Nossa chave pode ser qualquer coisa. Então, isso dá um poder muito grande para a gente. Tem uma questão, inclusive, que eu acho ela muito interessante. Eu acho que eu consigo, inclusive, encontrar ela aqui. Que é uma questão que eu tinha, tipo, uma sequência de cidades. E essas cidades eu tinha que encontrar o caminho delas, entre elas. Só que as cidades estavam com um nome. Se eu não me engano, era isso. As cidades tinham um nome. Então, sei lá, como é que eu ia simplesmente armazenar a posição tipo, as coisas referentes a uma cidade, sendo que eu só tinha o nome da cidade, eu não tinha, sei lá, um número, um código para ela. Eu fiz isso usando o map. Então, deixa eu ver aqui. Eu acho que eu tenho isso salvo aqui. Ok. Não. Aqui. Atraso. Questão 198 do URI. O URI é o antigo bcrowd, ou novo bcrowd. Questão quanto? 1977. Aqui. Não posso me atrasar. Questão do URI 1977.
Inclusive, deixa eu abrir aqui ela. Ctrl Shift T. Mas no caso, o map só teria um elemento, só que com índice diferente de 0. Não. E realmente, isso é um poder muito grande aqui no app. A gente, tipo aqui, a gente pode declarar aqui que a nossa posição Fiat guarda carro. A gente pode dizer que nossa posição mapa geladeira guarda eletrodoméstico. Assim como a gente pode dizer, eita, esqueci ponto e vírgula. Assim como a gente pode dizer que nosso mapa na posição, sei lá, algoritmos, não, sei lá, Dijkstra, pronto. Dijkstra, nossa posição Dijkstra guarda algoritmo. E agora a gente tem uma lista com esses valores aqui. A gente acessa pelo índice. Então, agora se eu vir bem aqui e der um Cout no meu mapa de Dijkstra, não, o meu mapa de Fiat está aqui na frente, só para não confundir. O meu mapa de Fiat, a gente vai poder ver aqui, a gente tem o conteúdo dele. Então, bora executar nosso código aqui. Pera, eu errei alguma coisa. Ah tá, eu botei um float. É um string. Beleza? Deixa eu inclusive tirar isso aqui que não estou usando, só para o código ficar mais limpo. Beleza? Ok, isso aqui também. Agora o código está mais limpinho. Então aqui, executar nosso código. Aqui. E dentro do nosso Fiat, nós temos guardado o valor carro. Dentro da nossa chave Dijkstra, a gente tem guardado nosso valor algoritmo. Deixa eu ver se tem uma pergunta. Ainda não. Mas eu tenho aqui, só que... E se eu não souber qual é a chave? Por exemplo, se eu quisesse fazer um for por isso aqui. Lá, for int i igual a 0, enquanto i fosse menor do que mapa.length. Eu acho que no mapa não tem nem length. Sei lá, bora dizer menor que 3 e mais. Agora eu quero imprimir meu mapa. Cout mapa. Mas que posição? Eu não posso imprimir a posição i, porque a posição i não existe. O nosso mapa é de strings, com a chave de string. Se nossa chave é um string, como é que eu vou acessar int? Bora colocar aqui. mais código.cpp. E o que vai acontecer? Erro. Por quê? Porque a gente não pode acessar o nosso mapa de string com int. Mas como é que eu itero por isso? Como é que eu vou passar por todos esses valores se eu não sei quais são as minhas chaves? Sabe, se eu definir várias chaves, eu vou ter que guardar outra coisa, só com outro vetor, só com minhas chaves? Não. Para me iterar para um map, eu vou utilizar um for um pouquinho diferente. Ele dá um pouquinho mais de trabalho de entender, mas é bem simples, na verdade. Então, aqui no for eu boto auto. Eu boto um nome aleatório, por exemplo, pode ser i, ou então pode ser um x. Botar o x, auto x, 2 pontos, e o meu mapa, que se chama mapa. Auto x e mapa. Então agora eu vou imprimir o meu x. Vamos ver o que vai acontecer. Eu não lembro se dá para imprimir o x direto. Acho que não. Mas tá, bora ver aqui. Não dá para imprimir o x direto não. Tá, mas eu consigo imprimir bem aqui o x.first. Isso aqui. Não, ponto second. Ok, beleza. x.second. E no meu x.second eu tenho algoritmo. Eita.
Esqueci de pular. NDL. Vou ter que de novo. Só um instante. Aqui. Algoritmo carro e eletrodoméstico. Algoritmo carro e eletrodoméstico. Vocês viram agora com esse alto X e esse dois pontinhos aqui que se lê em alto X em mapa. Com esse meu alto X em mapa, eu consigo vasculhar todas as posições dele. E aqui eu consigo acessar a posição primeiro e segundo dele. Aqui, second, vai acessar a segunda posição. O que é a segunda posição? O nosso valor, o nosso conteúdo. Se eu botar x.first, vou acessar a minha chave. Então, bora acessar x.first agora. Aqui. Tá. Extra, Fiat e geladeira. Tá, agora eu vou imprimir os dois. Só para mostrar outra coisa interessante também sobre o mapa. Que é x.second aqui. Ok. Tá, eu vou botar um tracinho aqui que acho que fica mais... Aqui. Agora a gente tem aqui nossa chave, Dijkstra, e nosso conteúdo, algoritmo. Nossa chave Fiat, nosso conteúdo, carro. Nossa chave geladeira, nosso conteúdo, eletrodoméstico. Qualquer dúvida vocês podem mandar aí, ok? É possível acionar um vetor no mapa, no map? Eu acho que sim. Isso, inclusive, é uma coisa bem interessante, que as estruturas de dados, a maioria, ela aceita colocar outra estrutura de dados dentro dela. Então, era uma coisa que eu ia deixar mais pra frente, mas já que tá perguntando, então, deixa eu só explicar mais uma coisinha bem aqui. Tá, então, outra coisa, a gente viu aqui, a gente tem a nossa posição inicial, Dijkstra, nossa posição, nossa chave e nosso conteúdo. Dijkstra, carro, Fiat, Dijkstra, algoritmo, Fiat, carro e ladeira eletrodoméstico. Mas se vocês prestarem atenção, essa ordem não tem nada a ver com o que a gente botou aqui. A gente botou Fiat primeiro, e Fiat está no meio. Depois a gente botou geladeira, geladeira tá lá embaixo. E depois a gente botou Dijkstra, que tá em cima. Tipo, bagunçou tudo? Sim. Vocês acham que bagunçou tudo? Não, na verdade ele organizou. Essa é outra característica do nosso map, que ele organiza as coisas pela ordem alfabética. Se eu botar aqui A, B, C no começo, ele vai organizar as coisas pela ordem alfabética. Aqui, A, B, C. Organiza pela ordem alfabética. Ok, a reunião já está acabando de novo. Ok, vamos só para mais uma sala. As chaves ou eles organizam as chaves. Então as chaves estão na ordem na ordem alfabética. Alfabética ou depende, por exemplo, se você acionar, se isso aqui for um int, ele vai estar pela ordem numérica. Se for um float, pela ordem numérica também, etc. Então, tá aqui. Tá, deixa eu passar logo bem aqui para vocês um link novo, porque essa reunião vai acabar. Nova reunião. Reunião instantânea. Beleza. Vou enviar aqui para vocês. Deixa eu desligar. Ok, eu vou enviar aqui o link. Aqui, entrem aí, por favor. Enquanto isso... Tá, deixa eu transmitir. Ok. Permitir. Transmitir aqui a tela de novo. Permitir. Tá. Espera só mais o pessoal vir aqui.
Vamos só finalizar aqui rapidão. Tá faltando só terminar de explicar aqui um pouquinho sobre o map. E a gente vê só uma coisa que eu esqueci de botar no slide. Eu não lembrei. Que é uma coisa assim também bem... Que parece... Que eu gosto que parece que é uma coisa que limita muito. Mas que assim é bem poderoso. Só que é mais simples de explicar. É fácil de entender. Beleza. Tá, eu acho que a Sandy e o Bruno não estão assistindo, então... Tá. Sandy, Bruno, se vocês estiverem aí, nós estamos na outra sala. Gustavo, nós estamos em outra sala aqui. Deixa eu mandar o link de novo. O tempo dessa aqui está acabando já. Beleza. Então tá. Vamos continuar aqui. Não sei se o pessoal vai vir ainda, mas se vierem eu vou aceitando aqui. Então... Tá, Sandy veio. Permitir. Beleza. Então... Agora, a gente tem aqui... tá, ok. Quanto à pergunta do... Eita, esqueci de quem era a pergunta. Acho que era do Guilherme. Guilherme. Tá, a pergunta do Guilherme. Então, é possível colocar um vetor dentro de um mapa? Tipo, o meu mapa guardar um vetor? Bora ver aqui. Mapa, um vector de int. E bora ver se isso funciona. Bora só executar o programa primeiro pra gente ver se vai dar certo. E mais código cpp. E voa lá. A gente realmente pode fazer isso. A gente tem um map que a gente acessa com um string e que guarda um vetor. Então, literalmente um vetor inteiro. A gente tem um vetor inteiro dentro de um mapa, de um mapa, e a gente acessa por uma string. Então, assim, o map é uma das estruturas assim, que eu acho que são mais evidentes o quão poderosa ela é. Por exemplo, igual eu falei, a stack parece que ela limita muito, mas ela na verdade ela dá bastante possibilidades pra gente. O map, ele, assim, simplesmente você percebe na hora. É uma coisa assim que é extremamente útil pra tudo. Você pode fazer muita coisa com isso. Vou brincar um pouco com ele. Tipo, dá pra fazer coisas assim, sei lá, só de brincadeira. Dá pra você fazer uma agenda de contatos. Agenda de contatos que você vai lá, ele já ordena automaticamente pela ordem alfabética. Você acessa pelo nome e sai o contato, o número. Então, isso é muito útil. Aqui, então a gente tem um map, que a gente acessa com string, e aí tem um vector. Tá, mas como é que nós vamos fazer isso? Então, bora ver aqui que o nosso... Só que isso vai dar um trabalhinho para acessar um pouco as coisas, mas tá. Nosso map, bora botar aqui vetor. Nosso map vetor é igual a um new vector. Eu acho que a gente vai ter que colocar isso aqui. New vector. Ou será que dá para botar só isso aqui? Pera. Eu acho que talvez dê pra gente botar só isso aqui. Deixa eu testar. 1, 2, 3, 4. Isso é uma coisa que eu nunca tinha pensado antes. Acho que também nunca foi muito necessário. Sim, funciona isso. Então, bora tentar dar um layout aqui no nosso mapa, na posição vetor. Isso entre aspas. Nosso mapa na posição vetor, na posição 1. Bora ver o que aqui isso vai dar. E 2. O que nós temos na posição é o 2. Aqui, ó, a gente acessa o nosso mapa pela nossa posição dele, que é a string vetor, o texto vetor, e depois a posição do nosso vetor, que é os números. Beleza? Então, esse é o map. Inclusive, tem outro map, assim como eu falei que tinha da Query, nossa fila,
tem a Priority Query, que é a nossa fila prioritária. A gente tem nosso mapa, que ele ordena as coisas por ordem alfabética. E a gente tem o Ordered Mapa. O Ordered Map. Que o nosso Ordered Map, ele ordena as coisas sem ordem nenhuma. Por isso que é Ordered, sem ordem. Então, se você coloca as coisas lá, elas ficam bagunçadas e não tem... Sim, não faz o menor sentido nada lá dentro. Então, para que é que você vai usar isso? Tem suas utilidades. Mas, ok. A gente tem aqui nosso map. E acho que deu para entender isso. Vocês têm alguma dúvida sobre o map? Alguma coisa que vocês querem testar? Qualquer coisa assim? Na ordem que foi adicionado, pelo Ordered Map dá para fazer isso. É por isso que eu falei que eles têm suas utilidades. Então, pelo Ordered Map, dá para você pegar na ordem que foi colocado, mas ele tem umas coisinhas assim meio chatas de fazer depois. Eu fiz uma questão, inclusive, um dia desses, exatamente isso, usando o Ordered Map para armazenar. Foi uma gambiarra muito grande que eu fiz lá no meu código, mas usei o Ordered Map para organizar as coisas na ordem da entrada. Só que a ordem era com números, na verdade. Só que eu estava usando como strings, porque tinha umas treta muito doidas lá. Então, ok. Dá pra você utilizar na ordem que foi adicionado. Só que dá um trabalhinho para mexer em algumas coisas. Ok, deu pra pegar de boa. Então, tá. Pra gente encerrar, só a minha estrutura de dados que eu esqueci de colocar aqui, que é o nosso pair. Então, o que é um pair? Pair é um par de alguma coisa. Tá, vou colocar aqui na frente logo. Um pair é um par. Um par de valores. Que a gente pode botar, por exemplo, um par de int, um par de int string, um par de alguma coisa. Só que ele não vai armazenar tipo uma chave e um conteúdo. São dois conteúdos. Conteúdo, conteúdo. E ele funciona assim, ó. Por exemplo, bora botar um int. Um int par. Nosso int par é igual a 1, 7. Tá, como é que a gente acessa isso? Mas a gente pode botar outro número aqui? 5? Não, não pode. Porque o nosso pair só aceita dois números. Só aceita dois valores. Então a gente pode botar só esses dois aqui. Tá, agora a gente tem nosso pair. A gente pode acessar ele pelo first e second. Igual no map. Na verdade, abaixo dos panos, que a gente acessa map.first e map.second, na verdade a gente está pegando o nosso map e transformando ele momentaneamente num pair. Mas eu acho que a gente pode deixar isso para explicar melhor quando a gente for usar isso na prática. Meio que uma lista só com dois elementos. Sim, é tipo uma lista que só tem dois elementos. E tipo, é isso. São uma lista com dois elementos. par.second e vou botar aqui um pouquinho. par.first. Beleza? Aqui. Ponto second, nosso segundo elemento, o 7. Primeiro, o 1. Tá. Mas o que é que adianta a gente ter uma lista com dois elementos? O nome é como a chave. O first e o second. Eles servem para acessar a primeira e a segunda posição, respectivamente. First e second. Primeira e segunda em inglês. Mas beleza. E o que é que adianta a gente ter uma lista que só tem dois elementos? Isso serve para quê? Assim, você olha para nada. Não adianta de nada o map. Ou o pair. Mas na verdade, lembra quando o Guilherme perguntou se dava para utilizar um vector dentro de um map? Então, a gente também pode utilizar um pair dentro de um vector, dentro de um map, dentro de várias outras estruturas de dados. Então, por exemplo, a gente pode utilizar um pair int dentro de um vector
um vector de pair int. Então agora a gente não tem mais um vector comum ou um pair comum. A gente tem uma lista, um vetor, que cada posição guarda dois valores. Então a gente poderia, por exemplo, adicionar, deixa eu colocar aqui um tamanho para ele, tamanho 10. A gente poderia, por exemplo, acessar a posição, esqueci do nome dele, vetor de pé, de par, vetor de pares. Ok? A gente poderia, por exemplo, acessar nosso vetor de pares na posição 3 do nosso vetor e nosso primeiro elemento, ponto first. Ou então nosso segundo elemento, ponto second. Tá, ainda assim, isso parece um pouquinho melhor. É claro, a gente também pode utilizar isso com um stack, com Query. Inclusive a gente vai usar bastante isso com Query. Com Query ele é bastante útil. Com Query, com o map também, só que no map a gente tem que botar uma chave aqui, né? E a gente pode utilizar ele com todas essas estruturas de dados. Tá, mas o que adianta isso? Então, quando a gente for ver grafos, grafo é isso aqui, a gente vai notar que a gente tem geralmente duas informações principais, ou então três no caso. Vou considerar só duas aqui para ficar mais fácil de explicar. Então, a gente tem aqui o nosso nó, esqueci o nome do nó mesmo, nosso nó e a nossa aresta. O vértice, pronto, o nosso vértice e nossa aresta. Cada vértice se liga a outra, cada vértice se liga por uma aresta a outro vértice. Então, tipo, o 0 se liga a 1. Então, a gente poderia, por exemplo, ter um vetor, uma lista de pair, que guarda que o 0 se liga a 1. A gente teria um pair do 0 para 1. Aí, tipo, a gente vai criar vários pairs, que cada pair, por exemplo, do 0 para 1, do 1 para 7, do 1 para 4. Então, cada pair vai guardar essa relação entre os elementos. Então, por exemplo, a gente vai usar isso bastante com grafos, mas é mais só para isso mesmo. Outras coisas geralmente a gente usa bem pouco. Ok, então eu acho que é isso. Já está bem tarde, essa aula foi mais longa. Então, obrigado, pessoal. E eu acho que nossa aula vai ficando por aqui. Agora só algumas dúvidas. Vocês têm, sei lá, vocês entenderam tudo? Vocês têm alguma dúvida sobre alguma coisa? Falem aí. Só praticar agora. Agora sim, eu vou mandar a lista de exercícios para vocês. Só que igual ontem, eu ainda não preparei a lista, desculpem. Mas eu vou preparar ainda hoje. Inclusive, na verdade, eu acho que eu não vou preparar. Eu vou preparar um pouco, mas eu acho que eu vou principalmente roubar essa lista. Roubar não, pegar emprestado. Essa lista é bem aqui do Carlos Eduardo. Essa lista aqui, vocês viram eu acessando no começo da aula. Foi uma lista de exercícios que o Carlos Eduardo passou quando ele estava me ensinando. Quando eu estava assistindo, quando eu estava assistindo o curso dele. Lá no começo... Não. No começo de 2021. Aqui. Ano passado. Começo do ano passado. Mas eu acho que foi mais ou menos nessa época. Do meio do ano. Sei lá. Então eu vou pegar algumas questões dessa lista. Igual aquela que eu mostrei para vocês. Do balanço de parênteses. E vou pegar algumas outras questões um pouquinho mais difíceis, mais fáceis. E eu vou mandar para vocês lá e a gente resolve. Vocês resolvem. E na próxima aula a gente faz uma correção. Que essas sim acho que vão precisar de correção. E foi mais ou menos maio, junho, julho. Mas começou por maio, né? Se eu usei algum livro para estudar ou para fazer aula? No curso do Carlos. Não, não. Só as aulas mesmo, fazer questão e uns slides que ele pegava de alguém. Tá. Só isso. Então, mais alguma dúvida?
Ah, não, de grafo, a gente vai ter uma aula só para grafo mais pra frente. Tá, beleza. Então, valeu aí, gente, por participar, por estarem aqui. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo aqui pelo WhatsApp ou qualquer coisa, assim, vocês podem me procurar. Eu vou mandar para vocês a lista de atividades e próxima aula a gente já corrige umas coisas. Então, valeu aí, galera, e falou, até a próxima.